Imaginem a cena. Eu, com 65 anos nas costas, segurando um papel que valia 42 milhões de reais. E a primeira coisa que pensei não foi em comemorar. Foi em descobrir quem da minha própria família me amava de verdade e quem só estava ao meu lado esperando alguma migalha. Vocês acham que estou exagerando? Que família é família e sempre vai estar lá quando precisamos? Pois bem, deixa eu contar o que aconteceu quando fingi estar quebrada e pedi ajuda para os meus próprios filhos. O resultado foi tão chocante que até hoje, 2 anos depois, ainda me dá um aperto no peito. Dos 5 filhos que criei, que educei, que vesti e calcei, que paguei faculdade, casamento e ajudei a comprar casa, sabem quantos estenderam a mão quando pensei que estava precisando? 0. Isso mesmo, 0. Mas teve uma pessoa, uma só, que sem pensar 2 vezes ofereceu até o que não tinha para me ajudar. E não era nenhum dos meus filhos. A ingratidão pode doer mais que qualquer traição amorosa, porque quando você cria um filho, você coloca nele toda a sua esperança, todo o seu amor, toda a sua vida. E descobrir que esse amor não é correspondido da forma que você imaginou, que você foi vista apenas como uma provedora durante todos esses anos, isso quebra alguma coisa dentro da gente que demora muito para sarar. Mas espera, porque essa história tem uma reviravolta que nem eu esperava. E no final, quem saiu ganhando fui eu mesma. Segue minha história até o final e comenta de onde você está me ouvindo. Adoro conhecer cada pessoa que acompanha o canal. E não se esquece de se inscrever para mais histórias como essa. Meu nome é Candelaria, mas todo mundo me chama de Dona Candê. Tenho 65 anos e durante 42 anos da minha vida fui casada com o João, que Deus o tenha. Ele morreu há 3 anos de infarto, me deixando sozinha nessa vida. Mas não sozinha de família, né? Pelo menos era o que eu pensava. Vocês precisam entender como foi a minha vida para vocês compreenderem por que essa história me marcou tanto. Eu casei aos 23 anos, grávida do meu primeiro filho, o Roberto. Depois vieram a Márcia, o Carlos, a Patrícia e, por último, o Guilherme. 5 filhos, gente. 5 bocas para alimentar, 5 pés para calçar, 5 cabeças para educar. O João sempre foi um bom homem trabalhador, mas ganhava pouco como mecânico numa oficina aqui em Santo André. Então eu fazia de tudo. Costurava para fora até de madrugada, vendia salgadinho na porta da escola do bairro, fazia faxina nas casas das madames lá do Jardim Europa. Minha mão ficou calejada de tanto esfregar chão alheio para poder dar estudo para os meus filhos. E olha que todos eles se formaram, viu? Roberto é engenheiro civil, Márcia é enfermeira, Carlos é contador, Patrícia é professora de português e o Guilherme é advogado. Eu me lembro como se fosse hoje. Ficava sem almoçar muitos dias para que sobrassem 2 colheres de arroz a mais para eles. Me lembro de usar o mesmo vestido azul marinho por 5 anos, seguidos nos casamentos da família, para poder comprar uniforme escolar e material. Quando o Roberto quis fazer cursinho para engenharia, eu trabalhei 3 turnos, de manhã numa casa de família, de tarde costurando, de noite limpando o escritório. Dormia 4 horas por noite durante 2 anos. E quando eles casaram? Nossa Senhora, eu vendi até uma terrinha que tinha herdado da minha mãe lá em Itu para ajudar nos casamentos. Para o Roberto, ajudei com 15 mil reais para a festa. Para a Márcia, paguei o vestido de noiva que custou 3 mil. O Carlos quis casar no sítio, tive que ajudar com o aluguel do espaço. A Patrícia pediu ajuda com lua de mel. E o Guilherme, o caçula, quis uma festa grande, igual aos irmãos, ele dizia. Mãe, a senhora é a melhor do mundo, diziam na época. Mãe, a senhora sempre será nossa prioridade, prometiam. Quando a senhora ficar velhinha, nós vamos cuidar da senhora direitinho, juravam. Depois que o João morreu, eles ainda vinham em casa sim, principalmente quando precisavam de alguma coisa. O Roberto sempre aparecia quando o carro dava problema. Mãe, a senhora não tem uns 500 aí para eu consertar o carro? É só um empréstimo, na próxima semana eu devolvo. Só que a próxima semana nunca chegava. A Márcia vinha quando os filhos dela queriam alguma coisa. Mãe,
O Pedro quer fazer natação. Será que a senhora não pode ajudar com as mensalidades? São só 150 por mês. O Carlos aparecia sempre no final do mês. Mãe, está apertado aqui. A senhora não tem uns 200 para ajudar com o supermercado? A Patrícia era mais sutil. Mãe, eu vi uma geladeira linda na Casas Bahia. Estava pensando se a senhora não queria trocar a sua e me dar a antiga. E o Guilherme, coitado, sempre com problemas. Mãe, preciso de R$ 1.000 urgente, é para um cliente. Depois eu explico. Eu sempre dizia assim, sempre. Mesmo quando doía no bolso. Mesmo quando eu tinha que apertar ainda mais o cinto. Porque mãe é assim, né? A gente coloca os filhos sempre em primeiro lugar. Mesmo depois de viúva, vivendo só com a pensão do João e umas costuras que ainda fazia, eu sempre dava um jeito. Mas tinha uma pessoa na minha família que nunca me pediu nada. E essa pessoa era a irmã do meu falecido marido, a Marta. Tia Marta, como todos a chamavam. Ela tinha 62 anos, viúva também, e morava sozinha num apartamentinho simples de 2 cômodos no centro de Santo André. A tia Marta trabalhava como diarista, ganhava um salário mínimo e meio por mês, mas sempre que me via ficava perguntando se eu estava bem, se estava precisando de alguma coisa, se eu não queria ir almoçar na casa dela no domingo. Era uma coisa que me chamava a atenção. Meus próprios filhos às vezes passavam 3, 4 semanas sem ligar, mas a tia Marta aparecia na minha porta pelo menos 2 vezes por semana, só para tomar um cafezinho e conversar. Ela trazia às vezes um pão caseiro que fazia, ou uns beijinhos de coco. Coisas simples, mas feitas com carinho de quem realmente se importa. A tia Marta também tinha seus problemas financeiros. Eu sabia que ela às vezes deixava de comprar um remédio para a pressão, para poder comprar os ingredientes do bolo que trazia para mim. Ela nunca falava, mas eu percebia. E mesmo assim, nunca me pediu um centavo. Pelo contrário, sempre me oferecia ajuda. Foi observando essa diferença de tratamento que começou a nascer dentro de mim uma curiosidade que não me deixava dormir. Será que meus filhos realmente se importavam comigo? Ou só apareciam quando precisavam de alguma coisa? Será que se eu realmente precisasse deles, eles estariam lá? Ou será que eu tinha sido só uma máquina de resolver problemas durante todos esses anos? Essa dúvida foi crescendo, crescendo, até que em maio do ano passado aconteceu algo que mudou completamente a minha vida e me deu a oportunidade de descobrir a resposta para essa pergunta que me atormentava. Foi em maio do ano passado que eu ganhei na loteria. 42 milhões de reais, gente. Vocês conseguem imaginar? Eu, que passei a vida toda contando moedinha, de repente tinha na mão um dinheiro que nem sabia que existia. Mas ao invés de sair gritando pelos 4 cantos, alguma coisa dentro de mim disse: espera aí, Candelaria. Antes de contar para todo mundo, que tal você descobrir quem realmente se importa contigo? Foi aí que eu tive a ideia do teste. Eu ia fingir que estava passando por uma situação financeira muito difícil e pedir ajuda para cada um dos meus filhos. Queria ver quem ia estender a mão para a mãe que sempre estendeu a mão para eles. Comecei pelo Roberto, que era o mais velho. Marquei de almoçar com ele num restaurante simples perto da casa dele. Estava nervosa, não vou mentir. Depois de conversarmos sobre amenidades, eu respirei fundo e disse: filho, eu preciso conversar uma coisa séria contigo. Estou passando por uma situação muito difícil financeiramente. A pensão do seu pai não está dando mais, os remédios estão caros e eu estou devendo 3 meses de condomínio. Será que você não poderia me emprestar uns R$ 2.000 para eu me organizar? A reação dele me deixou gelada. Roberto parou de mastigar, me olhou como se eu tivesse pedido para ele me dar um rim e disse: mãe, a senhora sabe que minha situação também não está fácil. Acabei de financiar um carro novo. A esposa quer reformar a cozinha. E tem as mensalidades da escola particular dos meninos. R$ 2.000 não é brincadeira não, mãe. Por que a senhora não procura um trabalho? A senhora ainda é nova. Pode fazer alguma coisa. Trabalho. Ele estava me sugerindo aos 65 anos que eu procurasse trabalho, sendo que eu havia trabalhado a vida inteira para dar condições para ele. Tentei insistir um pouco. Mas, filho, é só temporário.
Eu devolvo assim que conseguir me organizar. Mãe, dinheiro emprestado em família sempre dá problema. É melhor a senhora conversar com meus irmãos também, dividir essa responsabilidade. Divisão de responsabilidade. Era assim que ele via ajudar a própria mãe. Parti para a Márcia, pensando que filha mulher talvez fosse mais sensível. Nos encontramos na casa dela numa tarde de sábado. Quando contei a mesma história, a reação dela foi ainda pior. Mãe, eu sempre disse para a senhora guardar dinheiro para esses momentos. A senhora viveu a vida inteira gastando tudo, ajudando todo mundo, e agora quer que a gente resolva? Eu tenho 2 filhos para criar, mãe. Não posso ficar sustentando adulto, não. Sustentando adulto. Ela estava se referindo à própria mãe como adulto que ela teria que sustentar. Continuou. Além disso, R$2.000 é muito dinheiro. Se fosse 50, R$100 até ia. Mas 2.000? A senhora está louca? Vende alguma coisa da casa, mãe. Aquela televisão grande da sala deve valer uns R$300. Ela estava sugerindo que eu vendesse meus móveis. Móveis que eu tinha conquistado com tanto sacrifício. O Carlos foi o próximo. Pensei que por ele ser contador, talvez entendesse melhor de situações financeiras. Lê do engano. Quando expliquei minha situação, ele respondeu: Mãe, vou ser sincero com a senhora. R$2.000 comprometeria meu orçamento familiar por 3 meses. Eu não posso fazer isso com minha esposa e meus filhos. A senhora criou 5 filhos. Se cada um der R$50 por mês, são 250. Vai ajudando. R$50 por mês. Dividindo a responsabilidade de ajudar a mãe como se fosse uma conta de luz a ser rateada entre os moradores de uma república de estudantes. Com a Patrícia, eu já estava com o coração pesado. Será que pelo menos uma filha ia demonstrar um pouco de sensibilidade? A resposta veio rápida. Mãe, a senhora tem casa própria, tem que vender e comprar uma menor. Não é possível que a senhora, na sua idade, não tenha se precavido para essas situações. Eu acabei de me separar, estou recomeçando a vida, não posso assumir mais essa responsabilidade agora. Responsabilidade. Novamente essa palavra. Ajudar a mãe virou responsabilidade que eles não queriam assumir. E o Guilherme, meu caçula, aquele que eu sempre protegi mais, que sempre foi o mais carinhoso, a decepção foi a maior de todas. Mãe, com todo o respeito, mas a senhora sempre foi muito descontrolada financeiramente, sempre ajudando todo mundo, sempre gastando com bobeira. Agora está aí o resultado. Eu não vou financiar essa desorganização da senhora. Se quiser, eu posso indicar um psicólogo especializado em educação financeira. Psicólogo para educação financeira. O filho que eu criei, que estudou com o meu suor, estava me sugerindo terapia porque eu estava pedindo ajuda. Cada não era como uma facada no coração. Não era só a negativa, era a frieza, a falta de carinho, a forma como eles falavam comigo, como se eu fosse uma estranha pedindo esmola na rua. Não a mãe que havia abdicado de tudo por eles. Mas eu ainda tinha um teste para fazer. E esse teste ia me mostrar a diferença entre amor verdadeiro e interesse. Porque teve uma pessoa que reagiu de forma completamente diferente. 2 dias depois de falar com o Guilherme, eu fui visitar a tia Marta. Estava arrasada, chorada, mas curiosa para ver como ela ia reagir. Chegamos na cozinha dela, tomando um café com biscoito cream cracker, e eu contei a mesma história que havia contado para os meus filhos. A reação da tia Marta foi instantânea. Ela levantou da cadeira, foi até o quarto e voltou com uma latinha velha de Nescau. Abriu na minha frente e despejou em cima da mesa todo o dinheiro que tinha guardado. Eram notas amassadas, moedas, tinha ali uns R$800. Candê, ela disse com os olhos cheios de lágrima. Isso aqui é tudo que eu tenho guardado. Estava juntando para trocar minha geladeira que está com defeito, mas você é mais importante. Pega tudo. E se não for suficiente, eu converso com a patroa onde eu trabalho. Ela é boa gente. Talvez ela me empreste o resto. Ela estava oferecendo tudo que tinha. Tudo.
e ainda se propondo a pedir emprestado para uma patroa para completar o que eu precisava. Tia Marta não precisa pedir nada para ninguém. Esse dinheiro da geladeira é importante para você. Que geladeira que nada, menina. Geladeira eu dou um jeito depois. Agora você que está precisando. Família é para essas horas. Família é para essas horas. Essa frase ecoou na minha cabeça por dias. A pessoa que realmente entendeu o significado de família não foi nenhum dos meus 5 filhos. Foi a cunhada viúva, de 62 anos, que ganhava um salário mínimo como diarista. Naquele momento, eu soube exatamente o que tinha que fazer com aqueles 42 milhões de reais. Naquela noite, depois de sair da casa da tia Marta, eu cheguei em casa e fiquei olhando para o bilhete premiado da loteria que estava guardado dentro da Bíblia da minha mãe. 42 milhões de reais. Um dinheiro que poderia mudar a vida de toda a minha família. Mas depois do que eu tinha vivido nos últimos dias, uma certeza começou a crescer dentro de mim. Eles não mereciam nem saber que esse dinheiro existia. Vocês acham que eu estava sendo injusta? Deixa eu explicar o que estava passando na minha cabeça. Durante 40 anos eu fui a mãe que sempre disse sim. Sempre abriu a carteira, sempre deu um jeito, sempre colocou as necessidades deles na frente das minhas. E quando eu precisei, pela primeira vez na vida precisei de verdade, eles me trataram como se eu fosse um problema para ser resolvido. Mas a tia Marta, que não me devia nada, que não tinha obrigação nenhuma comigo, ofereceu tudo o que tinha, sem pensar 2 vezes, sem fazer conta, sem me julgar. Ela entendeu o que significava família de verdade. Foi nesse momento que eu tive uma revelação. Sabe quando você passa a vida inteira achando que é uma coisa e de repente descobre que é outra completamente diferente? Eu sempre me vi como uma mãe dependente dos filhos, uma viúva coitadinha que precisava da boa vontade da família para sobreviver. Mas ali, segurando aquele papel na mão, eu percebi que não era isso. Eu era uma mulher de 65 anos, sim, mas uma mulher que havia criado 5 filhos praticamente sozinha. Uma mulher que havia trabalhado em 3 empregos ao mesmo tempo quando precisou. Uma mulher que sabia costurar, cozinhar, limpar, organizar, resolver problemas. E agora, uma mulher milionária. A primeira coisa que eu fiz na manhã seguinte foi procurar um advogado. Não qualquer advogado, mas um escritório grande, desses chiques do centro de São Paulo. Marquei uma consulta e contei toda a minha situação. O Dr. Paulo, que me atendeu, ficou impressionado com a minha história. A senhora foi muito inteligente em não contar para ninguém sobre o prêmio, ele disse. Agora nós vamos fazer tudo certinho. Vamos organizar esse dinheiro de uma forma que a senhora tenha segurança e autonomia para o resto da vida. Ele me explicou sobre investimentos, sobre como eu podia viver das rendas sem nunca precisar tocar no capital principal. Falou sobre fundações, sobre como eu podia ajudar outras pessoas se eu quisesse. E, principalmente, me garantiu que eu tinha todo o direito de escolher com quem compartilhar ou não essa informação. Dinheiro revela o caráter das pessoas, dona Candelaria, ele me disse. A senhora teve a sabedoria de descobrir o caráter da sua família antes de revelar sua situação financeira. Agora a senhora pode decidir o que fazer com essa informação. Naquela semana, eu fiz algo que nunca havia feito na minha vida. Pensei em mim primeiro. Fui numa loja de roupas e comprei vestidos bonitos. Fui ao salão e fiz cabelo e unha. Comprei sapatos novos. Não sapatos caros, mas sapatos bonitos, confortáveis, que me fizessem sentir bem. Cada compra era um ato de liberdade. Pela primeira vez em mais de 40 anos, eu estava gastando dinheiro comigo sem me sentir culpada, sem pensar se esse dinheiro podia fazer falta para outra coisa. Mas o mais importante foi a mudança que aconteceu dentro da minha cabeça. Eu deixei de me ver como a dona Candê coitadinha, viúva, dependente dos filhos. Eu me enxerguei como a Candelaria forte, independente, dona do próprio destino. Uma semana depois do teste com meus filhos, eles começaram a ligar. Não para saber como eu estava, não para se desculpar por terem negado ajuda.
ligavam para saber como eu havia resolvido minha situação financeira. "E aí, mãe, conseguiu resolver aquele problema?" perguntou o Roberto. "Consegui, filho", respondi sem dar detalhes. "Ah, então estava exagerando mesmo. Sabia que a senhora ia dar um jeito", disse a Márcia. "Eles achavam que eu tinha exagerado, que tinha sido drama desnecessário." Mas eu não disse nada. Apenas sorri e pensei: vocês não fazem ideia do que perderam. Não só o dinheiro, mas a oportunidade de mostrarem que realmente me amam. Enquanto isso, eu comecei a planejar algo especial para a tia Marta. Ela não sabia, mas a vida dela estava prestes a mudar completamente. E eu ia fazer isso sem revelar minha verdadeira situação financeira. Pelo menos não ainda. O que eu estava planejando para ela era só o começo. Porque eu havia descoberto algo sobre mim mesma que nunca imaginei. Eu não era só uma mãe generosa. Eu era uma mulher com poder. E esse poder ia ser usado para fazer justiça. Durante as próximas semanas, eu me tornei uma atriz consumada. Por fora, continuava sendo a mesma Dona Candê de sempre. Simples, humilde, vivendo com a pensão do João. Mas por dentro, eu estava planejando uma das maiores surpresas da minha vida. O Dr. Paulo havia organizado tudo certinho. O dinheiro estava investido em aplicações seguras, rendendo mais em um mês do que eu ganhava em um ano inteiro. Foram aplicados 30 milhões em CDBs e fundos conservadores, e 12 milhões ficaram numa conta corrente especial para os meus planos. Mas o mais importante era que ninguém suspeitava de nada. Nem meus filhos, nem os vizinhos, nem ninguém. Eu continuava morando na mesma casa, usando as mesmas roupas básicas quando saía no bairro, fazendo compras no mesmo mercadinho de sempre. A única diferença é que agora eu tinha um plano. E que plano! O primeiro passo era a tia Marta. Descobri que o apartamentinho onde ela morava estava à venda por R$60 mil. O proprietário, seu Antônio, queria vender rapidinho porque ia se mudar para Itu, para ficar perto dos filhos. Procurei um intermediário, um despachante chamado Marcos, que o Dr. Paulo me indicou, e comprei o apartamento no maior sigilo. A tia Marta continuaria morando lá, mas agora não pagaria mais aluguel. E ela nem ia saber que eu era a nova proprietária. "Olha, dona Marta", o Marcos disse para ela, "o novo proprietário mora no exterior e disse que a senhora pode ficar pagando o mesmo valor de aluguel que pagava, mas agora direto para ele, sem taxa de imobiliária. Só que esse aluguel ia direto para uma conta que eu criaria em nome dela. Assim, ela pensaria que estava pagando aluguel, mas na verdade estaria guardando dinheiro para ela mesma. Mas isso era só o começo. Através do mesmo intermediário, eu abri uma conta bancária e comecei a depositar R$1.000 todo mês para ela. Arranjei uma história de que ela havia ganhado uma bolsa social de uma ONG fictícia chamada Mãos Solidárias, que ajudava diaristas idosas. Até criei um documento falso, bem bonito, com carimbo e tudo, dizendo que ela havia sido selecionada. Candê, você acredita? Ela me contou toda feliz na primeira semana de julho. Disseram que é porque eu tenho boa reputação no trabalho, porque nunca faltei, nunca dei problema para nenhuma patroa. Imagina, R$1.000 todo mês até eu completar 70 anos. Agora posso comprar uma geladeira nova e ainda sobra dinheiro para guardar. Ver a felicidade dela era a melhor parte do meu plano. Ela até chorou de emoção, dizendo que Deus havia se lembrado dela. Se soubesse que Deus tinha nome e sobrenome e estava sentada na frente dela tomando café, mas eu estava só aquecendo, porque enquanto eu cuidava da tia Marta em segredo, meus filhos continuavam com suas vidas, achando que haviam escapado de ter que ajudar a mãe necessitada. O Roberto havia comprado um Civic 0 km, como havia mencionado. Postou foto no Facebook e tudo, todo orgulhoso. A Márcia estava reformando não só a cozinha, mas a casa inteira. Vi pelas fotos no Instagram dela. Piso novo, móveis planejados, uma fortuna gasta. O Carlos estava planejando uma viagem para a Disney com a família. Já tinha até comprado as passagens.
A Patrícia havia voltado das férias de Cancún e já estava planejando ir para Fernando de Noronha no final do ano. E o Guilherme tinha aberto um escritório maior na região central, com secretária e tudo. Todos eles gastando dinheiro em luxos e ostentação, enquanto a mãe que os criou supostamente passava dificuldades financeiras. E nenhum deles perdeu o sono com isso. O que eles não sabiam é que eu estava documentando tudo. Cada conversa, cada desculpa, cada demonstração de indiferença. Tinha um caderninho onde anotava tudo: data, hora, o que foi dito, como foi dito. Não que eu fosse usar contra eles legalmente, mas porque eu queria lembrar exatamente do que cada um havia dito quando chegasse a hora do confronto. E como eles continuaram dando munição para esse confronto. Em julho, 2 meses depois do meu teste, o Roberto me ligou. Mãe, estava pensando aqui. Faz tempo que a senhora não ajuda com nada lá em casa. O aniversário do Pedrinho é semana que vem. E sabe como é? Festa de criança é cara. Será que não dá para fazer aqueles seus salgadinhos famosos? Uns 200, 300? Não precisa gastar com ingrediente, não. Eu compro tudo. E a senhora só faz. É que a senhora tem mais prática, né? Eles queriam que eu trabalhasse de graça fazendo salgadinho para a festa. A mãe, que supostamente estava com dificuldades financeiras, virou mão de obra gratuita para economizar nas festas deles. Claro, filho, pode deixar comigo. Vai ser um prazer, respondi docemente, já imaginando a cara dele quando descobrisse a verdade. Em agosto foi a vez da Márcia. Mãe, você não tem nada para fazer mesmo, né? Será que não pode ficar com as crianças na segunda? Eu e meu marido queremos sair para jantar naquele restaurante novo, mas babá é muito caro. São R$100 só a diária. Prefiro guardar esse dinheiro para a reforma. Novamente, a mãe, sem dinheiro, virou babá gratuita para eles economizarem e gastarem ainda mais com supérfluos. Fico sim, filha, sem problema nenhum. Adoro ficar com meus netos. O Carlos foi mais direto. Em setembro me ligou. Mãe, você ainda tem aquele liquidificador Osterbon? O meu quebrou ontem e não quero gastar R$400 comprando outro agora. Posso pegar emprestado? É só até eu ver se vale a pena comprar um novo ou mandar arrumar. Emprestado? Claro que eu sabia que emprestado significava dado no vocabulário dos meus filhos. Assim como aquela televisão que a Márcia havia pedido emprestado há 2 anos e nunca mais devolveu. Pode pegar, filho. Está aí na cozinha. Leva hoje mesmo se quiser. A Patrícia foi mais sutil, como sempre. Em outubro me ligou. Mãe, passei na frente da sua casa ontem e vi que tem manga caindo do pé. Que desperdício. Por que a senhora não faz doce e me dá uns potes? Aqui em casa adoramos o doce de manga da senhora. E aproveita e faz bastante, porque quero levar para umas amigas provarem. Ou seja, eu ia trabalhar de graça, gastar meu gás, meu açúcar, minha energia, para ela levar doce para as amigas e se fazer de boa filha que tem mãe doceira. Claro, filha, faço sim. Até o final da semana está pronto. E o Guilherme? O Guilherme me surpreendeu em outubro com um pedido que até hoje me embrulha o estômago. Mãe, estava conversando com minha esposa aqui sobre herança. Não que a gente esteja desejando mal para a senhora, Deus me livre, mas é bom ter as coisas organizadas, né? A senhora já fez testamento? Porque se não fez, é bom fazer. E seria legal a senhora doar aquela parte da casa dos fundos para mim agora, em vida, para não ter problema com imposto depois. Ele estava pedindo para eu doar parte da minha casa para ele. Enquanto eu supostamente passava dificuldade financeira, ele queria que eu doasse patrimônio para economizar imposto futuro. Vou pensar com carinho nisso, filho. É uma decisão importante. Cada pedido era uma confirmação do que eu já sabia. Para eles, eu existia apenas para resolver problemas, dar coisas de graça, trabalhar sem receber e ainda por cima doar meus bens. Nunca para receber carinho, atenção ou ajuda quando eu precisava. Mas eu sorria e aceitava tudo, porque sabia que cada sim que eu dava era mais lenha na fogueira do confronto que estava por vir. Eles estavam cavando a própria cova com cada pedido egoísta, com cada demonstração de que me viam apenas como uma ferramenta útil.
Enquanto isso, eu continuava mimando a tia Marta em segredo. Além do apartamento e dos R$ 1.000 mensais, eu comecei a dar pequenos presentes toda semana. Uma panela nova antiaderente que achei em promoção imperdível. Um casaco de lã bonito, que ganhei e ficou grande em mim. Sapatos ortopédicos que uma vizinha não quis mais. Um micro-ondas que estava sobrando lá em casa. A tia Marta ficava encantada com minha generosidade, sempre insistindo para eu não gastar comigo, sem saber que aquela generosidade vinha dos 42 milhões guardados no banco, rendendo mais a cada dia. Candê, você é um anjo na minha vida, ela me dizia sempre, segurando minhas mãos com os olhos marejados. Não sei o que fiz para merecer uma cunhada tão boa. Você cuida de mim melhor que se fosse minha própria filha. E eu pensava, tia Marta, você apenas fez o que uma família deveria fazer. Você estendeu a mão quando eu precisei, sem pensar duas vezes. Em outubro, eu decidi que era hora de partir para a segunda fase do meu plano. Ia organizar uma reunião familiar, uma confraternização, como eu chamei para eles. Para matarmos a saudade, porque faz tempo que não nos reunimos todos juntos. Sinto falta de ter vocês aqui em casa. Todos toparam na hora. Claro que toparam. Reunião na casa da mãe sempre significava comida de graça, casa cheia de carinho, e às vezes ainda saíam de lá com alguma coisa emprestada ou ganhada. Marquei para um domingo de novembro, dia 26. Ia ser no meu quintal, um almoço simples, como eles estavam acostumados. Feijoada, farofa, couve, laranja. A comida que eles sempre elogiaram e que eu sempre fiz com tanto carinho. Eles não faziam ideia de que aquele seria o almoço mais caro da vida deles. Não em dinheiro, mas em vergonha. E que seria a última vez que eu faria aquela feijoada para eles comerem de graça. Porque finalmente havia chegado a hora de eles descobrirem quem realmente era a Candelaria. E principalmente, descobrirem o preço da ingratidão que haviam demonstrado nos últimos meses. O domingo 26 de novembro amanheceu ensolarado, como se até o tempo estivesse conspirando a meu favor. Levantei cedo, preparei a feijoada com o mesmo carinho de sempre, arrumei a mesa no quintal, coloquei flores do meu jardim num vaso no centro, tudo exatamente como nas outras confraternizações familiares dos últimos 40 anos. A diferença é que desta vez eu tinha uma surpresa que nenhum deles esperava. Às 11h30 chegaram os primeiros, Roberto e a esposa com os 2 filhos. Logo depois a Márcia com o marido e as crianças. O Carlos veio sozinho porque a família tinha viajado. A Patrícia trouxe o namorado novo. E o Guilherme chegou por último, como sempre, todo importante no seu carro novo. Nossa, mãe, como a senhora está bem, disse a Márcia me abraçando. Parece até que engordou um pouquinho. Está se alimentando direito? Que ironia. Meses atrás, quando pedi ajuda, ela disse que eu precisava me controlar financeiramente. Agora estava preocupada se eu estava me alimentando bem. Estou ótima, filha. Nunca estive melhor. Durante o almoço, eles estavam todos animados, conversando sobre suas conquistas. Roberto contando sobre o carro novo, Márcia mostrando fotos da reforma pelo celular, Carlos falando da viagem para Disney que estava planejando, Patrícia comentando sobre os presentes caros que o namorado estava dando. Era um festival de ostentação. E ali estava eu servindo eles como sempre fiz, ouvindo eles falarem dos seus luxos enquanto achavam que sua mãe passava dificuldade. Mãe, essa feijoada está uma delícia, como sempre, disse o Guilherme. A senhora nunca perde a mão? Obrigada, filho. Que bom que vocês gostam. Depois do almoço, enquanto todos estavam relaxando na sala, tomando café e comendo o pudim que eu tinha feito, eu respirei fundo. Havia chegado a hora. Pessoal, eu queria conversar uma coisa importante com vocês. Comecei, ficando em pé na frente de todos. Vocês se lembram que há alguns meses eu passei por uma situação financeira difícil? Houve um silêncio constrangido. Claro que se lembravam. Se lembravam principalmente de como haviam negado ajuda. Lembro sim, mãe, disse o Roberto sem jeito.
Mas a senhora disse que resolveu, né? Resolvi mesmo, filho. E quero contar para vocês como foi que eu resolvi. Peguei uma pasta que estava em cima da mesa da sala e abri na frente deles. Vocês sabiam que no dia 1º de maio deste ano eu ganhei na loteria? O silêncio foi absoluto. 5 pares de olhos me encarando como se eu tivesse falado em chinês. Como assim, mãe? Perguntou a Márcia com a voz engasgada. 42 milhões de reais, continuei calmamente. 42 milhões. E sabem por que eu não contei para vocês na época? Ninguém respondeu. Estavam todos boquiabertos. Porque eu decidi fazer um teste. Eu quis saber quem da minha família realmente se importava comigo e quem só aparecia quando precisava de alguma coisa. Comecei a tirar papéis da pasta. Roberto, você me disse que eu deveria procurar trabalho aos 65 anos. Disse que dinheiro emprestado em família sempre dá problema, lembra? A cara dele estava branca como papel. Márcia, você disse que sempre falou para eu guardar dinheiro para esses momentos, que eu vivia a vida gastando tudo. Sugeriu que eu vendesse meus móveis, lembra, filha? Ela estava tremendo. Carlos, você disse que 50 reais por mês de cada filho já estava bom para ajudar a mãe. 50 reais, Carlos, para dividir a responsabilidade de ajudar quem criou vocês. Ele abaixou a cabeça. Patrícia, você disse que eu tinha que vender minha casa e comprar uma menor. Que não era possível eu não ter me precavido para essas situações na minha idade. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de desespero. E você, Guilherme? Olhei para o meu caçula. Você disse que eu era descontrolada financeiramente. Sugeriu um psicólogo para a educação financeira. E há um mês me pediu para doar parte da minha casa para você. Ele tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. Não terminei ainda. Vocês sabem quem foi a única pessoa que me ofereceu ajuda? A tia Marta. Ela pegou tudo o que tinha guardado, 800 reais que estava juntando para trocar a geladeira, e ofereceu para mim. Tudo, sem pensar 2 vezes. Mãe, nós, começou o Roberto. Vocês nada, interrompi com uma firmeza na voz que nem eu sabia que tinha. Durante esses meses, vocês me pediram salgadinho de graça, babá de graça, liquidificador emprestado, doce de manga de graça, doação de patrimônio. A mãe quebrada virou mão de obra gratuita para vocês. Peguei outro papel da pasta. Sabem o que eu fiz com esses 42 milhões? Investi 30 milhões em aplicações seguras. Comprei o apartamento da tia Marta para ela não pagar mais aluguel. Criei uma bolsa mensal de 1.000 reais para ela. E ainda dei vários presentes sem ela saber que vinha de mim. A Márcia começou a chorar mais alto. Mãe, a gente não sabia. Tentou se justificar. Não sabia o quê, Márcia? Não sabia que quando uma mãe pede ajuda para os filhos é porque realmente precisa? Não sabia que depois de 40 anos me sacrificando por vocês, eu merecia pelo menos a consideração de vocês tentarem me ajudar? Me virei para todos eles. Vocês acham que o problema foi eu não ter contado sobre a loteria? O problema foi vocês terem mostrado que não se importam comigo quando pensaram que eu não tinha nada para oferecer. O Guilherme tentou se aproximar. Mãe, a gente pode conversar sobre isso. Conversar sobre o quê? Sobre vocês terem me tratado como um estorvo quando pensei que precisava de ajuda? Sobre vocês terem continuado me usando como mão de obra gratuita, mesmo achando que eu estava em dificuldade? Peguei o último papel da pasta. Este é meu testamento novo. Foi feito semana passada. A casa fica para a tia Marta. 10 milhões vão para uma fundação que vou criar para ajudar idosos em situação de vulnerabilidade. 2 milhões ficam divididos entre meus netos, mas só poderão sacar quando completarem 25 anos. O silêncio era sepulcral. E para vocês 5, meus queridos filhos, fica uma lição que espero que nunca esqueçam. Família não é quem divide o sobrenome. Família é quem estende a mão quando você precisa. Roberto tentou uma última cartada. Mãe,
A gente estava passando por dificuldades também naquela época. Eu ri. Pela primeira vez em meses, eu ri de verdade. Dificuldades. Roberto, você comprou um carro de 80 mil reais. Márcia, você gastou 50 mil numa reforma. Carlos, você estava planejando gastar 20 mil numa viagem. Patrícia, você tinha acabado de voltar de Cancún. Guilherme, você abriu um escritório novo. Que dificuldades eram essas? Eles se entreolharam sem saber o que dizer. A única dificuldade que vocês tinham era a dificuldade de se importar com alguém que não fosse vocês mesmos. Me levantei e fui até a porta. O almoço terminou. Podem ir embora. E não precisam se preocupar em voltar aqui fingindo carinho agora que sabem do dinheiro. Não vou dar nem um centavo para vocês. Prefiro doar tudo para desconhecidos que realmente precisam do que para filhos que só sabem pegar. Mãe, pelo amor de Deus, implorou a Patrícia. Pelo amor de Deus, nada. Pelo amor de Deus, vocês deveriam ter me ajudado quando pensei que precisava. Agora é tarde demais. Um por um, eles saíram da minha casa. Alguns tentaram falar alguma coisa. Outros saíram em silêncio. Mas todos saíram sabendo que haviam perdido mais do que dinheiro. Haviam perdido a mãe. Quando o último saiu e fechei a porta, senti um alívio que não sentia há décadas. Finalmente eu tinha mostrado o meu verdadeiro valor. E finalmente tinha descoberto quem realmente me amava. 2 anos se passaram desde aquele domingo de novembro que mudou minha vida para sempre. E que 2 anos foram esses? Se alguém me dissesse que aos 65 anos eu ia descobrir uma nova versão de mim mesma, eu jamais acreditaria. Hoje, aos 67 anos, acordo todos os dias numa casa que é verdadeiramente minha. A mesma casa onde criei meus filhos, mas agora sem o peso de expectativas não correspondidas, sem a obrigação de estar sempre disponível para resolver problemas alheios, sem a sensação de que eu só existia para servir aos outros. A primeira coisa que fiz depois daquele confronto foi procurar a tia Marta e contar toda a verdade. Lembro da cara de espanto dela quando revelei que era eu a responsável por todas aquelas coincidências que haviam melhorado a vida dela. Candê, você ficou maluca, ela disse com lágrimas nos olhos. Todo esse dinheiro, por que comigo? Porque você fez o que uma família deveria fazer, tia Marta. Você me amou quando eu não tinha nada para oferecer em troca. Hoje ela mora no apartamento que comprei para ela, mas não como inquilina. Transferi a escritura para o nome dela. É dona mesmo. E os R$1.000 mensais continuam chegando religiosamente. Ela ainda trabalha como diarista, mas agora porque gosta, porque a faz se sentir útil, não porque precisa. Todo domingo nós almoçamos juntas, ora na casa dela, ora na minha. Conversamos, rimos, assistimos às novelas, fofocamos sobre os vizinhos. É uma leveza que eu nunca tive antes. Uma amizade verdadeira, baseada em carinho mútuo, não em obrigação familiar. A fundação que criei se chama Instituto Mãos Estendidas e hoje ajuda mais de 200 idosos em situação de vulnerabilidade na região de Santo André. Oferecemos cesta básica, remédios, consultas médicas e, principalmente, companhia. Porque descobri que muitas pessoas na minha idade sofrem mais da solidão do que da falta de dinheiro. Eu vou lá 3 vezes por semana, não como presidente ou diretora, mas como voluntária. Converso com as pessoas, ouço suas histórias, organizo bingo nas tartas, ensino algumas a costurar. É incrível como ajudar outras pessoas cura nossas próprias feridas. E meus filhos? Ah, essa é uma parte dolorosa da história, mas necessária de ser contada. Nos primeiros meses depois da revelação, eles tentaram de tudo. Roberto apareceu na minha porta várias vezes, pedindo desculpas, dizendo que havia entendido errado a situação, que estava passando por problemas no trabalho e por isso não podia me ajudar antes. Mentira. Descobri depois que ele havia recebido uma promoção justamente naquela época. Márcia escreveu uma carta enorme, daquelas de 3 páginas, explicando que o comportamento dela foi reflexo do estresse da reforma, que ela sempre me amou,
que eu sempre fui a mãe mais dedicada do mundo, mas nunca explicou por que esse amor não apareceu quando pensei que eu precisava dela. Carlos me mandou flores no Dia das Mães, coisa que nunca havia feito antes. Flores caríssimas, importadas. Achou que dinheiro ia resolver o que desprezo havia quebrado. Patrícia trouxe os filhos para me visitar, forçando as crianças a dizerem que sentiam saudades da vovó. Usar os netos como chantagem emocional foi a gota d'água. E Guilherme, o advogado, tentou a abordagem legal. Disse que testamento poderia ser contestado, que filhos tinham direito à legítima, blá blá blá. Esqueceu que eu também tinha um advogado, e muito melhor que ele. Mas com o tempo, as tentativas foram diminuindo. Acho que eles finalmente entenderam que não havia volta. Que algumas pontes, quando queimadas, não podem ser reconstruídas. Hoje eles seguem suas vidas e eu sigo a minha. Não sinto raiva, não sinto ódio. Sinto uma paz profunda de quem tomou a decisão certa. Às vezes sinto saudade? Sinto. Saudade dos filhos que eles eram quando crianças, quando me abraçavam com amor verdadeiro. Mas não sinto falta dos adultos egoístas em que se transformaram. Meus netos, quando completarem 25 anos, vão receber o dinheiro que deixei para eles, junto com uma carta contando toda essa história, para que entendam a diferença entre família de sangue e família de coração. Talvez eles sejam diferentes dos pais. Talvez não. Só o tempo dirá. O que posso dizer para vocês que estão me escutando é que nunca é tarde para descobrir nosso próprio valor. Nunca é tarde para parar de aceitar migalhas de quem deveria nos dar amor integral. Nunca é tarde para escolher quem merece fazer parte da nossa vida. Eu passei 40 anos da minha vida achando que ser mãe significava aceitar qualquer coisa dos filhos, perdoar qualquer coisa, dar tudo sem receber nada. Descobri que isso não é amor maternal. Isso é insegurança disfarçada de bondade. Hoje eu tenho uma vida plena, cercada de pessoas que realmente se importam comigo. A tia Marta, os idosos da fundação, os funcionários que trabalham comigo, os vizinhos que viraram amigos verdadeiros. Construí uma nova família, baseada em respeito e carinho mútuos. E o dinheiro? O dinheiro me deu a liberdade de escolher. Escolher com quem convivo, como gasto meu tempo, como uso minha energia. Mas o que realmente me salvou não foram os 42 milhões. Foi a coragem de me valorizar. Se tem uma mulher me escutando agora que está passando por algo parecido, que está sendo desvalorizada pela própria família, que está se questionando se merece mais do que está recebendo, eu quero que você saiba. Você merece. Você sempre mereceu. Não importa se você tem dinheiro ou não, se ganhou na loteria ou não. O que importa é você descobrir seu próprio valor e não aceitar menos do que isso de ninguém. Nem dos filhos, nem do marido, nem de ninguém. A vida é curta demais para vivermos mendigando carinho de quem deveria nos amar gratuitamente. E nunca é tarde para recomeçar. Hoje, quando acordo de manhã e olho pela janela, eu sorrio. Sorrio porque sei que o dia que me espera vai ser vivido do meu jeito, cercada de pessoas que me escolheram assim como eu escolhi elas. E você que está me ouvindo, o que faria em meu lugar? Já passou ou conhece alguém que esteve em uma situação parecida? Comenta aí embaixo. Quero saber sua opinião. Porque cada história de superação inspira outra pessoa a valorizar a própria vida. A vida é nossa e nós é que decidimos quem merece fazer parte dela.